Quando pensamos na crucificação de Cristo, a primeira imagem que surge é a do sofrimento. A cruz, ao longo dos séculos, foi associada ao castigo, à dor e à execução pública. No Império Romano, a crucifixão era um suplício reservado para criminosos, escravos e rebeldes, algo destinado a humilhar e apagar qualquer dignidade do condenado. No entanto, no plano esotérico, a cruz nunca foi apenas um instrumento de tortura. Ela é, sobretudo, um símbolo cósmico, uma chave de mistérios que remonta a tradições muito mais antigas que o próprio cristianismo. A cruz, com seus 4 braços, sempre representou a união dos opostos. É o ponto de encontro entre o vertical e o horizontal, entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria. Ela não é apenas um objeto de madeira no qual Cristo foi pregado. É uma geometria sagrada, um arquétipo universal que aparece em várias culturas. Entre os egípcios, por exemplo, temos a cruz ansata, o famoso Anki, que simbolizava a vida eterna e o sopro divino. Entre os hindus, encontramos a suástica original, um sinal de movimento cósmico e equilíbrio universal. Entre os povos celtas, a cruz dentro do círculo representava a harmonia entre os 4 elementos e o ciclo do sol. Quando Jesus é colocado na cruz, ele não apenas sofre a injustiça do mundo, mas encarna o encontro dessas forças cósmicas. O madeiro onde seu corpo foi suspenso não é apenas uma execução, é um altar cósmico, um portal entre 2 mundos. É como se o drama do Gólgota tivesse sido preparado não só pelos homens, mas pelas próprias leis espirituais do universo, que utilizam símbolos e arquétipos para ensinar verdades profundas. No plano místico, o sacrifício de Cristo não pode ser entendido apenas como um pagamento pelos pecados da humanidade. Essa é a interpretação teológica mais comum. O que está em jogo de forma mais profunda é um processo iniciático. Cristo passa pela via da dor e da entrega para revelar que, para nascer de novo espiritualmente, é necessário morrer para a velha natureza. O mistério da cruz é o mistério da transformação. Só ao atravessar a sombra, o sofrimento e o fogo da purificação é que a alma alcança uma nova consciência. Por isso, muitos ocultistas e alquimistas viram em Cristo o iniciado supremo, aquele que viveu em sua carne o drama da transmutação espiritual. Cada golpe, cada lágrima e cada gota de sangue derramada se tornam símbolos de um processo alquímico interno. O chumbo da condição humana é transformado no ouro da consciência crística. A cruz, nesse sentido, é o forno alquímico, onde a matéria bruta da existência é refinada pelo fogo divino. Mas há ainda um detalhe profundo. A cruz não é um caminho imposto apenas a Cristo, mas um chamado a todos que buscam a iluminação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Aqui, a cruz deixa de ser um fardo imposto de fora e passa a ser uma escolha consciente de transformação interior. Carregar a cruz é aceitar o processo de despojamento do ego, das ilusões e dos apegos, para que a centelha divina em nós possa florescer. Assim, a crucificação de Cristo deve ser vista sob 2 prismas. No plano visível, histórico, é um ato de violência e humilhação, mas no plano invisível é uma iniciação universal, um ritual cósmico em que o Filho do Homem se torna o Filho de Deus, abrindo o caminho para que todos nós possamos atravessar a mesma ponte. Esse mistério do sacrifício nos conduz a perceber que o sofrimento humano não é apenas acaso ou castigo. Ele pode ser um processo de lapidação. A cruz, que no início parece o maior símbolo da dor, se revela como o maior símbolo da redenção e da ascensão. O que os romanos usaram para esmagar, Deus utilizou para elevar. Quando Cristo abre os braços na cruz, ele não está apenas preso, ele está abraçando o mundo inteiro. A horizontalidade de seus braços toca toda a humanidade e a verticalidade de seu corpo conecta a terra ao céu. Ele se torna, no Gólgota, o eixo cósmico, a escada viva entre os homens e Deus. É por isso que, ao longo dos séculos, a cruz nunca deixou de ser um símbolo central. Para os teólogos é redenção, para os místicos é iniciação, para os alquimistas é o forno do espírito, e para os buscadores é o convite para atravessar o fogo interior e se renovar. No fundo,
O mistério do sacrifício de Cristo na cruz é um convite à própria humanidade, permitir-se morrer para o velho, atravessar a escuridão e renascer no fogo da consciência. Esse é o verdadeiro segredo da cruz, e é esse mesmo segredo que será desdobrado ao longo do lema oculto INRI, gravado sobre a cabeça de Jesus, não apenas como zombaria, mas como código eterno da renovação espiritual. Na cena dramática do Gólgota, entre os muitos símbolos que cercam a crucificação de Cristo, um detalhe aparentemente simples acabou se tornando um dos mais carregados de mistério: a inscrição colocada sobre a sua cabeça. O Evangelho, segundo João, relata que Pilatos mandou escrever em uma placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esse título, escrito em hebraico, grego e latim, foi pregado sobre a cruz como forma de identificar a acusação contra ele. A princípio, pode parecer apenas uma formalidade jurídica. Afinal, os condenados à crucificação tinham sua culpa exposta em uma tábua, para que todos vissem qual crime justificava tamanha punição. Mas no caso de Jesus, havia uma ironia intencional. Pilatos, pressionado pelas autoridades religiosas judaicas, não encontrou crime em Cristo, mas ainda assim cedeu à multidão. Ao mandar escrever Rei dos Judeus, o governador romano parecia zombar dos sacerdotes que o acusavam e, ao mesmo tempo, ridicularizar o próprio condenado. No entanto, como tantas vezes acontece nos grandes mistérios, aquilo que os homens fazem com intenções políticas ou sarcásticas acaba servindo de instrumento para revelar verdades muito mais profundas. O aparente insulto se transformou para os olhos esotéricos em um mantra universal, em um lema que atravessaria séculos de ocultismo, alquimia e misticismo. É importante observar que a inscrição estava em 3 línguas. Essa tríplice forma já é por si só significativa. O hebraico representava a tradição espiritual do povo judeu, sua lei e sua ligação com a Torá. O grego simbolizava o mundo da filosofia, da razão, da busca pela verdade através do pensamento. O latim, por sua vez, carregava a força do poder imperial, a língua de Roma, que dominava o mundo material. Ou seja, naquela simples placa estava representada a síntese das 3 grandes forças que moldavam o mundo da época: a espiritualidade, a filosofia e o poder político. Para os que enxergam além do literal, essa tríplice inscrição é como um selo cósmico. Cristo, o Logos vivo, estava sendo proclamado em todas as linguagens centrais do mundo conhecido. Era como se o universo dissesse: aqui está o ponto de convergência. A verdade não pertence a um único povo, mas à humanidade inteira. O que parecia uma zombaria de Pilatos acabou se tornando uma declaração universal, escrita nos idiomas que simbolizavam os 3 pilares da civilização. Além disso, existe outro detalhe. A tradição cristã ocidental adotou as iniciais dessa inscrição, INRI. O significado literal, como sabemos, é Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Mas desde cedo, correntes místicas, cabalistas e alquímicas perceberam que as letras escondiam um poder oculto. Os alquimistas viram nelas a fórmula Igne Natura Renovatur Integra, ou seja, a natureza se renova inteiramente pelo fogo. Essa leitura não é acidental, mas fruto da tendência esotérica de buscar a verdade velada sob o aparente. O curioso é que mesmo antes de ser reinterpretado pelos místicos, o próprio título Rei dos Judeus já tinha peso simbólico. Para os sacerdotes ele era blasfêmia, para os romanos era ridículo, mas para os iniciados era uma verdade espiritual. Cristo não era apenas rei de uma nação, mas rei interior de toda a humanidade. Sua coroa não era de ouro, mas de espinhos. Ainda assim, no plano oculto, era a coroação da luz que vence a escuridão. Os textos bíblicos nos mostram também a tensão em torno dessa inscrição. Os sacerdotes pediram a Pilatos que escrevesse: ele disse, eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu com a famosa frase: o que escrevi, escrevi. É como se, sem perceber, tivesse sido instrumento de uma determinação superior. Não importava a intenção política ou a pressão dos líderes religiosos. O título estava dado e não poderia ser apagado. Esse detalhe reforça a visão esotérica de que a cena da crucificação não foi apenas um evento histórico,
mas um drama cósmico, cuidadosamente encenado pela própria inteligência divina. Cada gesto, cada palavra e até mesmo cada detalhe aparentemente acidental estava impregnado de um simbolismo oculto. A inscrição sobre a cruz era parte desse grande código. Assim, no contexto histórico, a inscrição tinha o objetivo de humilhar, mas no contexto espiritual, ela funcionou como um selo de iniciação universal. Pilatos escreveu para condenar, os sacerdotes protestaram para ridicularizar, mas os séculos interpretaram como revelação. Cristo, o Nazareno, foi proclamado rei em todas as línguas centrais de seu tempo, e esse título, codificado nas 4 letras INRI, se tornaria uma das chaves mais poderosas do hermetismo cristão. É esse duplo sentido, entre a zombaria histórica e a revelação oculta, que abre as portas para entendermos o mistério profundo do INRI, pois por trás das letras de uma inscrição banal se escondia o lema alquímico que revela a essência da iniciação espiritual, a renovação da natureza pelo fogo divino. Entre todos os símbolos que envolvem a crucificação, poucos são tão enigmáticos e fascinantes quanto as 4 letras inscritas sobre a cabeça de Cristo, INRI. No plano histórico, como vimos, elas resumem a frase em latim, Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era a maneira oficial de descrever a acusação pela qual ele foi condenado. Mas no plano esotérico, essas letras se tornaram muito mais que um rótulo. Elas foram transformadas em uma verdadeira fórmula alquímica, um lema universal da regeneração espiritual. Ao longo da Idade Média e do Renascimento, alquimistas, cabalistas cristãos e ocultistas enxergaram em INRI uma chave codificada para a transmutação da alma. O que para os romanos era sarcasmo e humilhação, para os iniciados se revelou como um mantra do renascimento interior. As mesmas letras passaram a ser lidas como Igne Natura Renovatur Integra. A natureza se renova inteiramente pelo fogo. Essa frase expressa o coração da alquimia espiritual. A transformação não acontece sem o fogo. Assim como o ouro só pode ser purificado na fornalha, também o ser humano precisa atravessar o fogo da dor, da consciência e do espírito para se tornar íntegro novamente. O fogo aqui não é apenas literal, mas simbólico. É o fogo da experiência, da purificação interior, da iluminação que queima as impurezas do ego. É notável como o destino parece brincar com paradoxos. O que nasceu como insulto contra Cristo se tornou o selo de sua glória. O que foi escrito para humilhar acabou servindo como profecia do processo cósmico. A cruz, iluminada pela inscrição INRI, não é apenas a morte de um homem, mas o início de uma renovação universal. Os alquimistas viam o cosmos como uma grande obra em transformação. Nada estava acabado. Tudo era movimento, morte e renascimento, dissolução e recomposição. E Cristo, crucificado sob a inscrição INRI, foi visto como a personificação dessa obra, o verdadeiro Lapis Philosophorum, a pedra filosofal viva. Através dele, a natureza humana, corrompida e fragmentada, poderia se renovar inteiramente. Outro ponto intrigante é a ressonância dessa sigla com outras tradições. Em algumas ordens herméticas, INRI também foi interpretado como a fórmula dos 4 elementos em equilíbrio: Ignis, fogo; Natura, água; Renovatur, ar, espírito; Integra, terra. Assim, a inscrição não seria apenas um título, mas uma invocação cósmica que resume a totalidade da criação. Cristo, pregado na cruz, se torna o centro do universo onde os 4 elementos se reconciliam. Essa leitura conecta o INRI ao antigo simbolismo da cruz como representação do cosmos. O eixo vertical e o eixo horizontal da cruz já simbolizavam a união dos contrários, espírito e matéria, alto e baixo, luz e sombra. Com a inscrição INRI, essa geometria ganha uma chave verbal, o fogo divino que renova a natureza em sua totalidade. Não por acaso, muitos rosacruzes e místicos cristãos passaram a usar INRI como lema secreto em seus escritos. Para eles, a verdadeira missão do cristianismo não era apenas pregar a moral, mas despertar a chama interior em cada ser humano, a fim de que sua natureza,
pudesse ser renovada. A cruz, nesse sentido, não era apenas memória de um sacrifício, mas um processo vivo que poderia ser repetido dentro de cada alma. É interessante notar que até mesmo a sequência das letras tem um ritmo iniciático. O I no inicial aponta para o fogo, ignis, que inicia o processo. O N marca a natureza, aquilo que precisa ser transformado. O R indica a renovação, a fase da reconstrução após a dissolução. E o último I é a integridade, a totalidade alcançada ao fim da obra. É como se cada letra fosse uma etapa da grande obra alquímica, refletida na própria jornada de Cristo na cruz. Essa visão esotérica mostra que o destino de Cristo não pode ser reduzido ao martírio. Ele se torna um arquétipo universal do processo que todo ser humano deve atravessar. O fogo do sofrimento, a dissolução do ego, a purificação da alma e, por fim, a reintegração com o divino. O INRI, assim, é mais do que 4 letras sobre uma cruz. É uma senha para quem busca além da superfície. É um lembrete de que a dor e a humilhação podem esconder uma verdade maior, a de que toda a natureza, mesmo em sua decadência, pode ser renovada quando atravessa o fogo da consciência. Portanto, o lema oculto que emergiu dessa inscrição não é apenas uma curiosidade alquímica. Ele é o testemunho de que o destino de Cristo é também o destino da humanidade. Morrer para o velho, ser purificado pelo fogo e renascer como uma nova criação. O que os homens viram como zombaria, os iniciados reconheceram como a fórmula da vida eterna. Entre todos os símbolos presentes no lema alquímico do INRI, nenhum é tão central quanto o fogo. A frase Igni natura renovatur integra, a natureza se renova inteiramente pelo fogo, nos lembra que não há regeneração sem atravessar as chamas da transformação. O fogo é o elemento que destrói e, ao mesmo tempo, recria. Ele é a força paradoxal que queima o velho para dar lugar ao novo. Na antiguidade, o fogo sempre foi visto como algo divino. Para os gregos, ele era o presente roubado por Prometeu aos deuses, símbolo da consciência e da técnica que permitiram à humanidade evoluir. Para os hindus, o fogo sagrado é Agni, o mediador entre os homens e os deuses, aquele que leva as oferendas do altar até o céu. Já para os hebreus, o fogo era a manifestação direta da presença divina, a sarça ardente que falou a Moisés, a coluna de fogo que guiava Israel no deserto, o fogo que consumia os sacrifícios no templo. Na alquimia, o fogo é indispensável. O trabalho do alquimista, conhecido como Opus Magnum, a grande obra, só se realiza dentro da fornalha. É o fogo que dissolve as impurezas, que quebra as estruturas antigas e que possibilita a transmutação. Sem o fogo, não há ouro. Sem o fogo, não há pedra filosofal. O mesmo se aplica à alma humana. Sem atravessar o fogo da experiência, não há iluminação. É nesse ponto que a crucificação de Cristo adquire um sentido oculto ainda mais profundo. A cruz não foi apenas uma morte física, mas uma fogueira espiritual. Cristo, pregado ao madeiro, estava sendo consumido pelo fogo da dor, da entrega e da rendição total. Cada ferida, cada gota de sangue, cada suspiro se transformava em chama purificadora. Ali, no ápice da humilhação humana, acendia-se a chama divina que renovaria não apenas um homem, mas toda a natureza humana. Podemos ver a cena do Calvário como um processo alquímico em escala cósmica. O corpo de Cristo era a matéria-prima, o prima, matéria da alquimia. A dor e o sofrimento eram o fogo que dissolvia o velho, e o Espírito Divino que habitava nele era o ouro imortal que emergia da transmutação. A crucificação é, portanto, a imagem viva do lema INRI. Pelo fogo, a natureza se renova inteiramente. Esse fogo, porém, não deve ser entendido apenas como dor. Ele também é luz, calor, vida. O sol que se punha no horizonte naquele dia escuro do Gólgota iluminava a cena como se o próprio cosmos testemunhasse o sacrifício. Cristo se torna, então, o sol espiritual, cuja luz não pode ser apagada nem pela morte. Assim como o sol renasce a cada amanhecer, também Cristo renasceria, trazendo consigo a promessa de renovação para toda a humanidade. Os místicos cristãos, ao longo dos séculos, compreenderam esse fogo
como a ação do Espírito Santo. No Pentecostes, línguas de fogo desceram sobre os discípulos, simbolizando que a chama que consumiu Cristo na cruz agora ardia em cada um deles. O fogo se tornou, assim, a marca da presença divina dentro da alma humana, o poder capaz de transformar pessoas comuns em seres iluminados. Mas o fogo também é perigoso. Ele não pode ser manipulado levianamente. Na tradição hermética, o fogo é tanto criador quanto destruidor. Aquele que resiste à purificação se queima e se perde. Aquele que se entrega, porém, se torna ouro espiritual. É por isso que os místicos dizem que a iniciação não é um caminho fácil. É preciso coragem para atravessar as chamas interiores, para deixar que o ego, as máscaras e as ilusões sejam consumidos. Cristo, ao aceitar a cruz, nos mostra como enfrentar esse fogo. Ele não foge, não se revolta, não resiste. Ele se entrega totalmente, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa entrega é a chave da transmutação. O fogo não é vencido pela força, mas pela rendição. É no abandono confiante que a chama deixa de ser destruição e se torna renascimento. Por isso, o fogo da cruz não deve ser visto como castigo, mas como iniciação. Cristo não foi apenas vítima de uma execução, mas iniciado supremo que atravessou as chamas da dor para revelar que por trás delas existe uma nova vida. Sua crucificação não foi o fim, mas o forno alquímico que deu origem à ressurreição. Esse é o grande mistério do fogo transformador. Ele destrói, mas só para recriar. Ele consome, mas só para revelar o que é eterno. Assim como o ouro permanece após a purificação, também o Cristo ressuscitado emergiu das cinzas da cruz como luz invencível. O INRI, gravado como insulto, se revelou como a fórmula eterna. Pela chama do Espírito, toda a natureza humana pode ser renovada. As tradições mais antigas que sobreviveram em mitos, escrituras e lendas apontam para um momento decisivo na história da humanidade. O instante em que os deuses, ou seres de uma dimensão superior, intervieram no destino humano. Essa intervenção, muitas vezes descrita como uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo, não apenas modificou nossa biologia e espiritualidade, mas também moldou o curso de nossa consciência coletiva. Os textos sumérios, que remontam a cerca de 6.000 anos atrás, falam dos Anunnaki, entidades celestes que teriam descido à Terra para interagir com os primeiros homens. Segundo essas narrativas, a humanidade foi modificada geneticamente para servir a um propósito maior: ser intermediária entre a matéria e o espírito, entre o visível e o invisível. Não se tratava apenas de escravidão ou manipulação, como algumas leituras modernas sugerem, mas de uma profunda reconfiguração da função humana no cosmos. O ser humano tornou-se, assim, um guardião da ponte, capaz de traduzir a linguagem do divino em ação no mundo material. No Egito Antigo vemos ecos desse mesmo processo. Os mitos de Ísis, Osíris e Horus revelam um ciclo de morte e renascimento que não apenas refletia a fertilidade da terra, mas também a capacidade humana de renascer em níveis mais elevados de consciência. Os deuses egípcios não eram apenas figuras de adoração, mas arquétipos vivos, modelos do que o homem poderia se tornar ao despertar sua própria divindade interna. Quando Horus vinga seu pai Osíris, ele não apenas cumpre um dever familiar, mas inaugura um ciclo de restauração da ordem cósmica, ensinando que o homem também é capaz de reerguer aquilo que foi destruído. Na tradição grega, essa intervenção divina assume outro aspecto, o da transmissão do fogo, simbolizado por Prometeu. Ao roubar o fogo dos deuses e entregá-lo aos homens, Prometeu nos concede mais que o domínio da técnica. Ele nos dá a centelha da consciência criadora. Esse fogo é tanto a luz que ilumina, quanto a chama que pode consumir. É poder e responsabilidade. Os mitos advertem que a humanidade, ao receber essa dádiva, precisaria aprender a lidar com ela, ou correria o risco de se perder na própria arrogância. Já nas escrituras judaico-cristãs, encontramos a narrativa dos filhos de Deus, que desceram à terra e tomaram mulheres humanas, gerando gigantes e heróis de tempos antigos. Esse episódio, mencionado no livro de Gênesis e ampliado no livro de Enoque, sugere que a mistura entre o divino e o humano foi literal e simbólica. A humanidade, nesse ponto,
tornou-se portadora de uma herança híbrida, carne da terra e espírito do céu. Essa condição dual explicaria não apenas nossas grandes conquistas, mas também nossos conflitos internos e a eterna luta entre instinto e transcendência. O impacto dessa intervenção não foi apenas espiritual, mas também social. As primeiras civilizações começaram a erguer templos, pirâmides, zigurates e monumentos que não eram apenas construções, mas pontes cósmicas. Cada pedra erguida era uma tentativa de reproduzir na Terra a ordem celestial. A arquitetura sagrada se tornou uma forma de escrita cósmica, revelando que a humanidade não apenas recebeu dons dos deuses, mas também foi incumbida de perpetuá-los. Essa intervenção, porém, não deve ser entendida como uma interferência unilateral. Muitos mitos sugerem que os deuses precisavam da humanidade tanto quanto nós deles. Se o homem necessitava da sabedoria divina para evoluir, os deuses, por sua vez, necessitavam da humanidade para manter viva a energia criadora no plano material. Somos, portanto, co-criadores, parte de uma aliança cósmica que une o céu e a terra. O efeito mais profundo dessa intervenção foi o despertar do senso de responsabilidade. De repente, o homem se viu como peça central em um drama cósmico. Não era mais apenas um ser que reagia ao ambiente, mas um criador em potencial, capaz de influenciar o destino coletivo e até mesmo de desafiar os próprios deuses. O mito de Babel, por exemplo, mostra o perigo dessa ousadia. Ao tentar alcançar os céus por conta própria, a humanidade foi dividida e dispersa, como se os deuses lembrassem que o caminho da ascensão não poderia ser trilhado pela soberba, mas pela harmonia. Na visão esotérica, essa intervenção divina pode ser compreendida como a ativação de centros ocultos dentro do homem, a abertura da mente, do coração e da alma para dimensões antes inacessíveis. O que os mitos narram como encontros com deuses pode ser interpretado como o despertar da própria divindade interna, catalisada por eventos cósmicos, mestres espirituais ou mesmo forças invisíveis. Assim, a humanidade deixou de ser apenas criatura para se tornar co-criadora. Passamos a carregar em nós tanto o peso da matéria quanto a leveza do espírito, tanto o instinto da terra quanto a inspiração do céu. A intervenção dos deuses não foi o fim de uma história, mas o início de uma nova jornada, a longa travessia do homem em direção ao autoconhecimento, onde cada passo é tanto uma bênção quanto um desafio. E é justamente a partir dessa fusão entre humano e divino que nasceram os grandes mistérios, as tradições iniciáticas e os ensinamentos ocultos que atravessaram os milênios. Eles nos recordam que os deuses não apenas tocaram nossa existência, mas deixaram em nós a marca de sua eternidade, um chamado para a transformação. Entre os segredos mais profundos da tradição alquímica e hermética, um dos pilares sempre foi a compreensão dos 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Muito mais do que simples componentes físicos, eles eram considerados forças vivas, princípios universais que estruturam tanto a natureza quanto o ser humano. Na linguagem dos sábios, conhecer os elementos significava conhecer as engrenagens invisíveis que movem o cosmos. O lema esotérico do INRI, Igni Natura Renovatur Integra, coloca o fogo no centro da renovação, mas esse fogo só pode ser compreendido quando inserido no equilíbrio dos 4 elementos. Cristo, em sua crucificação, encarnou o mistério dessa harmonia universal, transformando sua dor e morte em uma chave de transmutação espiritual. O fogo, a chama da renovação. O fogo é a energia ativa, a centelha da vida, o poder de transformação. Ele destrói o que é impuro para revelar o que é eterno. Na cruz, o fogo está presente na dor, no sacrifício e no amor que consome Cristo por inteiro. Ele se entrega às chamas invisíveis da purificação total, para que por meio de sua morte, a humanidade pudesse ser renovada. A água, o fluxo da misericórdia. Se o fogo consome, a água purifica e consola. Do lado de Cristo, perfurado pela lança, jorraram sangue e água. Esse detalhe, muitas vezes lido de forma literal, é um símbolo profundo. A água que sai do corpo do Messias é a corrente que lava, que restaura, que leva ao renascimento. Na tradição esotérica, a água representa a vida que flui,
a compaixão e a misericórdia divina. Ela é o segundo passo da alquimia espiritual. Depois de queimar, é preciso lavar, dissolver, recolocar em ordem. O ar, o sopro do Espírito. Quando Cristo suspira suas últimas palavras, o Evangelho diz que ele entregou o Espírito. O ar é o princípio invisível, o sopro divino que anima a criação. É o vento de Pentecostes, que mais tarde traria as línguas de fogo aos discípulos. O ar conecta o homem ao infinito, representa o verbo, a comunicação e a respiração que liga todos os seres. No Calvário, o último suspiro de Cristo foi também o primeiro alento de uma nova humanidade. A terra, a matéria que recebe. Por fim, a terra. O corpo de Cristo foi deposto no sepulcro, abraçado pelo solo, como a semente que precisa ser enterrada para germinar. A terra é a base, o receptáculo, o ventre que recebe a morte para gerar vida. Na alquimia, é o elemento que estabiliza e dá forma ao que os outros três iniciaram. Sem a terra, o fogo, a água e o ar não têm onde se manifestar. Na paixão, a terra tremeu. Os evangelhos dizem que houve terremotos, como se a própria matéria reconhecesse o mistério que estava acontecendo em seu seio. O drama da crucificação pode ser lido, portanto, como a manifestação suprema dos quatro elementos em ação. O fogo, que consome e transforma. A água, que purifica e renova. O ar, que liga o espírito à eternidade. A terra, que acolhe e dá corpo à nova vida. Cristo se torna, assim, o ponto de convergência desses quatro princípios. Ele é o alquimista supremo, que une dentro de si todas as forças da natureza para transformá-las em luz. Sua cruz é o forno alquímico onde os elementos se encontram, se equilibram e se transmutam em algo superior. Mas os iniciados sempre falaram de um quinto elemento, oculto, que unifica os outros quatro, o éter, também chamado de quinta essência. Ele é o espírito que permeia tudo, o campo invisível que sustenta a vida. Na figura de Cristo, esse quinto elemento se revela claramente. Ele é o éter encarnado, a energia universal feita carne, que ao ser despedaçada no madeiro, se espalha por toda a criação. É aqui que o lema INRI revela toda a sua profundidade. Não é apenas pelo fogo que a natureza se renova, mas pelo fogo em união com todos os elementos, integrados e harmonizados pela centelha do Espírito. Cristo mostra que o verdadeiro mistério não é a destruição de um corpo, mas a renovação de toda a ordem cósmica. Os quatro elementos também são reflexos do ser humano. O fogo é o coração, o desejo, a paixão. A água é a alma, as emoções e a compaixão. O ar é a mente, o pensamento, a respiração. A terra é o corpo, a estrutura, o mundo físico. Na cruz, Cristo equilibra todos eles e os sublima no espírito. Sua mensagem é que cada homem deve aprender a fazer o mesmo dentro de si. A verdadeira iniciação consiste em harmonizar fogo, água, ar e terra no templo do próprio ser, até que o éter, o Cristo interno, brilhe e renove tudo. Assim, o mistério dos quatro elementos não é apenas uma curiosidade alquímica ou simbólica, mas uma chave viva para a compreensão da missão de Cristo. Ele não veio apenas ensinar com palavras, mas encenar em seu corpo e em sua paixão a própria fórmula da transmutação universal. A inscrição colocada sobre a cruz de Cristo, INRI, foi pensada como um ato de zombaria. Para os romanos, era apenas mais um título irônico: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas, para os olhos dos iniciados, o que estava escrito não era uma humilhação, mas uma revelação. Ali se escondia uma das maiores fórmulas espirituais já entregues à humanidade. Igne natura renovatur integra. Pelo fogo, a natureza se renova inteiramente. Essa frase, carregada de sentido alquímico, não é apenas um lema poético. Ela é, de fato, um mapa iniciático, uma síntese do caminho que todo buscador deve trilhar para alcançar a verdadeira iluminação. O Cristo crucificado não é apenas um acontecimento histórico ou religioso, mas um arquétipo vivo, que cada iniciado deve experimentar em sua própria jornada interior. O iniciado é, antes de tudo, aquele que aceita carregar sua cruz. A cruz, símbolo universal, não representa apenas sofrimento, mas sim o ponto de encontro entre céu e terra, espírito e matéria,
eterno e temporal. Carregar a cruz é reconhecer que o caminho da elevação exige atravessar a densidade da vida, suportar suas dores e enfrentar as sombras do próprio ego. Cristo, ao abraçar sua cruz, se coloca como modelo do iniciado perfeito, aquele que não foge do peso da existência, mas o aceita como parte essencial do processo de transmutação. A iniciação começa com o fogo. Esse fogo não é literal, mas simbólico. É a chama das provações, das perdas, das dores, dos desapegos. Assim como o alquimista coloca o metal impuro no forno para purificá-lo, o iniciado passa por um processo de aquecimento interior, em que tudo aquilo que é falso e superficial é consumido. Orgulho, vaidade, medo, apego, tudo deve ser queimado. Cristo, pregado ao madeiro, viveu a intensidade desse fogo até o limite da resistência humana. Ao se entregar às chamas invisíveis da dor, ele nos mostrou que apenas o que é verdadeiro pode sobreviver. O segundo passo é a aceitação da morte. Não apenas a morte física, mas a morte do eu ilusório, das identidades superficiais, daquilo que pensamos ser, mas que nos aprisiona. Na tradição iniciática, o neófito sempre passa por uma descida simbólica ao mundo dos mortos. Nas pirâmides do Egito, nos templos gregos ou nos rituais de mistério, o candidato à iniciação precisava enfrentar a escuridão para renascer em luz. Cristo na cruz revive essa mesma etapa em escala universal. Seu último suspiro marca não apenas o fim de um corpo, mas o fim de toda uma condição humana limitada. Ele mostra que a verdadeira vida só nasce quando a antiga é entregue. Após a purificação pelo fogo e a morte simbólica, vem a renovação. O sangue e a água que jorram do corpo de Cristo representam a força regeneradora que brota após a entrega total. É o batismo cósmico, não mais em rios ou fontes, mas no próprio corpo do Filho do Homem. Essa água é a corrente da vida que renova tudo, sinal de que a iniciação não termina na destruição, mas na criação de algo novo. O iniciado, ao atravessar suas provas, não se perde. Ao contrário, encontra uma nova identidade, mais profunda, conectada ao Espírito Universal. A culminação do caminho é a ressurreição. Esse não é apenas um evento futuro, mas um estado de consciência acessível já nesta vida. Ressuscitar significa despertar para a realidade espiritual, perceber que o eu verdadeiro não pode ser preso pelo tempo nem destruído pela matéria. O iniciado que passa pelo fogo, pela morte e pela renovação alcança esse estado em que vive no mundo, mas já não pertence a ele. Cristo, ao sair do túmulo, revelou o segredo máximo da iniciação. A morte não é fim, mas transição. O corpo pode cair, mas o espírito permanece invencível. Essa é a vitória do iniciado sobre as ilusões da existência. Se o lema inscrito sobre a cruz é universal, ele também é profundamente pessoal. Cada buscador pode olhar para o INRI como um espelho de sua própria jornada. I. Iniciação. Aceitar o chamado. N. Negação. Enfrentar as sombras e morrer para o ego. R. Renovação. Permitir que a vida nova floresça. I. Integração. Unir todos os elementos em harmonia. Assim, INRI não é apenas uma inscrição histórica, mas uma senha espiritual, uma bússola para o caminho interior de cada ser humano. Ao atravessar esse processo diante de toda a humanidade, Cristo transformou sua própria condenação em iniciação coletiva. Ele não foi apenas o mestre, mas o protótipo do iniciado, abrindo um caminho para todos os que desejam seguir sua trilha. O Calvário, então, deixa de ser um lugar de derrota e passa a ser o portal da mais alta iniciação, acessível a todos que tiverem coragem de atravessar o fogo da transformação. Por isso, o verdadeiro sentido esotérico do INRI é mais do que uma frase em latim ou uma interpretação alquímica. É o chamado à iniciação universal, o convite para que cada um de nós aceite a própria cruz, atravesse o fogo, morra para o velho e renasça para o novo. O Cristo crucificado é, na verdade, o Cristo alquimista, que mostra ao mundo inteiro a fórmula da transmutação da alma. Para os olhos comuns, a cruz é apenas um instrumento de tortura, a máquina de morte mais temida do Império Romano. Mas para os olhos do iniciado, a cruz é muito mais. É o forno alquímico,
O crisol no qual a matéria-prima da humanidade foi colocada para se transmutar em espírito puro. A alquimia sempre falou em termos de fogo e fornalha. O Atanor, o forno secreto, era o centro do trabalho alquímico. Nele, os metais impuros eram submetidos a calor constante, até que suas impurezas se dissolvessem, revelando o ouro escondido em sua essência. O processo não era rápido, exigia paciência, dedicação, disciplina. Mas todo alquimista sabia que apenas através do calor e da pressão é que a transmutação poderia acontecer. Cristo, pregado ao madeiro, tornou-se ele mesmo a matéria no forno. Sua carne foi o metal bruto, sua dor o fogo ardente, e sua entrega a paciência infinita do alquimista que aguarda o resultado da obra. A cruz se converte, assim, em um Atanor cósmico, não construído em pedra ou ferro, mas na própria cena do Calvário, diante do olhar de toda a humanidade. Antes mesmo do cristianismo, a cruz já era símbolo sagrado em diversas tradições. Os egípcios tinham o Anki, a cruz ansata, símbolo da vida eterna. Os povos babilônicos e assírios também usavam formas cruzadas para representar a união do céu e da terra. O encontro da linha vertical com a horizontal sempre significou o ponto onde o divino toca o humano, onde o infinito se cruza com o tempo. Quando Cristo é colocado sobre a cruz, esse símbolo milenar ganha vida. Ele próprio se torna o ponto de interseção entre o eterno e o temporário, entre o imortal e o mortal. A cruz deixa de ser um objeto e se transforma em um processo vivo de alquimia. O forno alquímico não funciona sem fogo. Na crucificação, esse fogo não se vê, mas se sente. É a dor, a humilhação, a solidão, a entrega. Cada chaga é uma chama, cada palavra proferida é uma centelha. Cristo não apenas sofreu, ele foi literalmente aquecido pelo fogo invisível do Espírito, que consumia a matéria para revelar a essência. Esse calor não tinha apenas função destrutiva. Assim como no forno alquímico, ele era uma energia controlada que servia para transformar. O Cristo crucificado estava, na verdade, sendo lapidado como o ouro. Sua morte não era derrota, mas transmutação em sua forma mais pura. A alquimia sempre ensinou que o universo é um grande laboratório, mas que o verdadeiro opus magnum acontece dentro do próprio homem. O corpo humano é o templo, a mente é o forno, o coração é o cadinho onde as experiências da vida queimam e se transformam em sabedoria. Cristo levou esse princípio ao extremo. Seu corpo, suspenso entre o céu e a terra, tornou-se o laboratório cósmico onde a grande obra foi realizada diante de todos. A humanidade, ao contemplar a cena, não via apenas a execução de um homem, mas a dramatização de um processo universal. A matéria retornando ao espírito, o temporal se fundindo com o eterno. Na alquimia, além do fogo, era necessário o tempo. Nada se fazia de imediato. O alquimista precisava esperar que as substâncias passassem por estágios sucessivos: putrefação, dissolução, coagulação, sublimação. O mesmo aconteceu no mistério da cruz. Cristo permaneceu horas naquele madeiro, atravessando cada estágio da dor, da solidão, da escuridão, até o momento da entrega final. Esse tempo não foi casual. Cada minuto de sofrimento era um passo no processo alquímico da alma, até que o grito final, está consumado, marcasse a conclusão da obra. Naquele instante, o forno havia cumprido seu papel. A matéria fora consumida e o Espírito emergia triunfante. Se a cruz foi o forno de Cristo, ela também é o forno de cada ser humano. Todos nós carregamos dentro de nós uma cruz. O encontro entre nossa dimensão material, horizontal, e espiritual, vertical. Nessa interseção se dá o nosso próprio trabalho de alquimia interior. Cada sofrimento que enfrentamos, cada renúncia, cada ato de entrega, é uma chama que nos aquece no forno invisível da vida. A cruz, portanto, não é apenas um símbolo externo de fé, mas um instrumento iniciático. Ela nos ensina que não devemos fugir do fogo, mas aceitá-lo, pois somente através dele a transmutação acontece. Ao transformar a cruz, instrumento de morte, em forno alquímico, instrumento de vida espiritual, Cristo nos mostrou o caminho para a verdadeira renovação. O lema INRI ganha aqui sua plenitude. Igne natura renovatur integra.
É na cruz, esse atanor espiritual, que a natureza humana se renova inteiramente pelo fogo do amor e da entrega. O Calvário não foi apenas uma execução cruel, mas o maior laboratório esotérico já montado na história da humanidade. Ali, diante de soldados, sacerdotes e discípulos, o Cristo alquimista realizou a grande obra, revelando que toda dor, quando aceita com amor, se converte em chama purificadora, capaz de transmutar o ser em luz. Ao contemplar a crucificação de Cristo, o mundo comum enxerga apenas dor, injustiça e humilhação. Esse é o nível esotérico, a narrativa acessível a todos. Jesus foi condenado, sofreu, morreu e 3 dias depois ressuscitou, que é a história que forma a base da fé cristã e que serviu como ensinamento moral e religioso ao longo de milênios. Mas, sob essa superfície, existe outro plano, o nível esotérico, oculto aos olhos não preparados, reservado aos iniciados, que compreendem a linguagem simbólica, alquímica e espiritual. O esotérico não contradiz o esotérico, ele o aprofunda. Enquanto o esotérico mostra o que aconteceu externamente, o esotérico revela o que aconteceu dentro de Cristo e dentro de cada ser humano que trilha o caminho da iniciação. A cruz não é apenas um objeto físico, mas um portal, e a inscrição INRI não é apenas uma sentença política, mas uma fórmula alquímica que contém o segredo da transmutação da alma. Para a maioria, a crucificação é um evento histórico, narrado nos evangelhos, que ensina sobre sacrifício, amor e redenção. O INRI, para o público comum, significava apenas Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era uma humilhação pública, uma afirmação do poder romano sobre um pregador que desafiava a ordem estabelecida. Essa camada da história cumpre sua função: ensinar moral, inspirar fé e consolidar a tradição. Mas, para os iniciados, ela é apenas o véu que esconde a realidade mais profunda. Como um quadro que, à primeira vista, parece simples, mas que revela detalhes ocultos, quando iluminado por outra luz, a narrativa esotérica da cruz aponta para verdades que só podem ser percebidas por aqueles que desenvolveram sensibilidade espiritual. O esotérico nos ensina que a crucificação é, antes de tudo, um ritual de iniciação universal. Cristo não apenas morreu, ele atravessou as 4 fases da alquimia espiritual: fogo, a purificação do ego e das ilusões; água, a dissolução do antigo e a regeneração da essência; ar, a ascensão do espírito, conectando o humano ao divino; terra, a estabilização e manifestação da nova natureza. O INRI, lido como Igni Natura Renovatur Integra, revela a fórmula desse processo. Pelo fogo toda a natureza, material e espiritual, se renova. Cristo foi o modelo supremo dessa transformação, mostrando que o sofrimento, quando aceito e transcendendo o ego, não destrói, mas transmuta a matéria e a alma em ouro espiritual. O véu entre o esotérico e o esotérico é, por definição, uma barreira de percepção. Aqueles que não se dedicam à busca interior veem apenas a superfície, o que é concreto e visível. Aqueles que se tornam iniciados aprendem a enxergar através do véu. A dor se transforma em aprendizado, a morte se torna passagem e a crucificação se revela como o maior experimento alquímico da história. Esse véu não é imposto como punição, mas como proteção. A verdade esotérica, se revelada a todos indiscriminadamente, pode ser mal interpretada, usada para orgulho ou manipulação. Por isso, as tradições de mistérios, desde o Egito Antigo até os alquimistas medievais, insistiam na disciplina, na preparação e na transmissão seletiva. Compreender o esotérico requer silêncio, contemplação e coragem. A cruz, enquanto objeto e símbolo, funciona como ponte entre os 2 níveis. Esotericamente, ela ensina sacrifício e amor. Esotericamente, ela é o forno alquímico, o crisol em que a alma é purificada. Cada braço da cruz representa aspectos do ser humano: o vertical, a conexão com o divino; o horizontal, a relação com o mundo. A interseção é o ponto de equilíbrio, o ponto de iniciação, onde o fogo, a água, o ar e a terra convergem em harmonia. Assim,
O iniciado que contempla a cruz não vê apenas um corpo pregado ao madeiro. Ele enxerga o mapa da própria transformação, a síntese de todos os elementos da vida, a revelação de que cada sofrimento, cada perda e cada entrega podem ser transmutados em luz interior. O véu entre esotérico e esotérico não é impenetrável. Ele pode ser atravessado por qualquer alma que busque sinceramente compreender a verdade. Estudar símbolos, meditar sobre os mistérios, observar a vida como um processo de purificação e integração são formas de se aproximar da realidade esotérica. Winry, a cruz, a crucificação e a ressurreição tornam-se então instrumentos pedagógicos universais, ensinando a humanidade a atravessar seu próprio forno alquímico interno. O verdadeiro mistério não está em esconder fatos, mas em despertar a percepção. A cruz é o espelho onde cada iniciado encontra seu próprio caminho, e o Winry é o código que transforma a dor em renascimento. Cristo, ao atravessar seu sofrimento, não apenas cumpriu uma profecia histórica, ele ensinou silenciosamente que cada alma pode trilhar o caminho da iniciação, dissolvendo o velho e emergindo em luz pura. O esotérico mostra o que aconteceu. O esotérico mostra como atravessar a própria cruz, como transformar o fogo da experiência em ouro interior. Entre esses dois níveis, existe um véu, mas ele é feito de oportunidade. Quem quiser pode levantá-lo e enxergar a grande obra que o Calvário revelou há mais de 2000 anos. Se a crucificação representa o forno, o ponto de maior fogo e purificação, a ressurreição é o momento da transmutação final, o nascimento do ouro alquímico, a manifestação da luz espiritual que transcende a matéria. Para o iniciado, a ressurreição não é apenas a história de um corpo que voltou à vida, é a dramatização cósmica daquilo que acontece no interior de cada ser humano que percorre o caminho da iniciação. Na alquimia, o ouro não é apenas um metal precioso. Ele simboliza a perfeição, a essência incorruptível da matéria e do espírito. Para o alquimista, o trabalho consiste em submeter os metais imperfeitos a processos de purificação e transmutação até que o ouro verdadeiro apareça. Cristo, pregado à cruz, representou o metal bruto, cheio de dores, ilusões e sofrimento. Sua ressurreição, 3 dias depois, é a manifestação do ouro interior, a vitória do espírito sobre a matéria e sobre a própria morte. Cada passo da paixão pode ser lido como uma etapa do opus magnum, Calvário, o fogo, a purificação das imperfeições humanas, sepulcro, a dissolução, a morte do ego e da identidade limitada, ressurreição, o ouro. O espírito emerge transformado, incorruptível, iluminado. O ouro não surge sem fogo nem sem dissolução. Ele é fruto da paciência, da disciplina e da entrega total ao processo. Cristo foi o alquimista supremo, mostrando que a transmutação verdadeira exige a aceitação completa da experiência, sem resistência. Do ponto de vista esotérico, ressuscitar significa despertar para a própria divindade interna. O corpo pode permanecer limitado, mas a consciência se eleva a uma dimensão onde o tempo, o espaço e a morte já não têm poder. A ressurreição de Cristo é, portanto, um modelo para a humanidade. Ela ensina que a verdadeira vida não está na matéria, mas na essência que transcende a matéria. Os iniciados das tradições esotéricas sempre compreenderam isso. Para os egípcios, a ressurreição de Osíris simbolizava o retorno do espírito à eternidade. Para os alquimistas medievais, a obtenção do ouro era a metáfora do despertar do homem verdadeiro. Cristo sintetiza essas tradições, mostrando que a ressurreição é a culminação de todo o processo de purificação, transmutação e integração dos elementos, fogo, água, ar e terra, que se manifestam em perfeição no espírito humano. No contexto alquímico, o ouro representa inteireza e harmonia. Ele é a fusão de todos os elementos em equilíbrio, assim como o Yenri sugere, igni natura renovatur integra. Pelo fogo, a natureza se renova por completo. Cristo, ao ressurgir, demonstra que a matéria, quando purificada pelo fogo da experiência, não se perde, mas se transforma em veículo de luz. A ressurreição também revela que o caminho esotérico é universal. Todos os seres humanos carregam dentro de si a centelha divina, o ouro interno. O que Cristo fez externamente foi, ao mesmo tempo,
um mapa para cada buscador. A morte do ego e a elevação da consciência levam à vida eterna, não como promessa futura, mas como realidade já presente no espírito que desperta. Em termos esotéricos, a ressurreição está intimamente ligada à noção do corpo de luz. O corpo físico é transformado e purificado, mas o espírito emerge com novas qualidades: clareza, liberdade, poder de manifestação. Os mestres alquímicos e herméticos ensinaram que a verdadeira iniciação resulta na criação de um corpo etérico que sobrevive ao tempo e à matéria. Cristo é o exemplo perfeito desse processo. Sua ressurreição é a demonstração de que o corpo e a alma, quando alinhados com o divino, podem existir em estados de perfeição e harmonia. Para o discípulo espiritual, a ressurreição de Cristo é tanto meta quanto mapa. Ela ensina que cada etapa do sofrimento, cada prova da vida, é um passo necessário para a transformação interior. O iniciado aprende que o fogo da experiência purifica, a água da entrega dissolve o ego, o ar do espírito eleva a consciência, a terra da realidade física mantém o equilíbrio, e ao final surge o ouro interior, a luz que transcende o mundo material. O Calvário, o sepulcro e a ressurreição não são eventos isolados da história, mas códigos para o caminho de cada ser humano, uma alquimia viva que pode ser replicada na própria vida. Cristo ressuscitado não é apenas a promessa de vida eterna, mas a prova de que a natureza humana pode ser renovada por completo. O ouro alquímico não está fora de nós, ele está dentro, esperando ser despertado pelo fogo da experiência, pelo banho da entrega, pelo sopro do espírito e pelo enraizamento na matéria. O segredo do Inri é revelado plenamente na ressurreição. A grande obra está ao alcance de todos que aceitarem seu próprio forno alquímico, atravessarem a cruz interna e despertarem para a vida que nunca morre. Para a maioria, Jesus Cristo foi um profeta, um mestre ou o Filho de Deus, que ensinava através de parábolas e milagres. Mas para aqueles que estudam a tradição esotérica e a alquimia espiritual, Cristo é muito mais. Ele é o guia da grande obra, o mestre que codificou em suas palavras, gestos e acontecimentos da vida os mistérios ocultos do universo. E a crucificação, seguida da ressurreição, é o ponto culminante desse ensinamento secreto. O que significa mistérios ocultos? Trata-se de um conhecimento reservado aos iniciados, que revela a estrutura invisível da realidade, as leis do espírito, os processos internos de transformação da alma e a correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. Cristo não ensinava esses mistérios de forma explícita, pois sabia que o conhecimento sem preparação poderia ser mal interpretado ou usado de maneira destrutiva. Ele codificou suas lições em símbolos, parábolas e rituais que, à primeira vista, pareciam simples, mas que carregam camadas profundas de significado. Os evangelhos, quando lidos superficialmente, apresentam histórias de milagres e ensinamentos morais, mas o iniciado percebe que cada elemento possui um significado oculto. Por exemplo, a água transformada em vinho nas bodas de Caná simboliza a transmutação da matéria bruta em essência espiritual, a alquimia interior que transforma emoções e desejos em energia sagrada. O pão e o vinho da última ceia são códigos do corpo e do sangue, a união da matéria e do espírito, que cada iniciado deve integrar em sua própria vida. Os milagres de cura representam a recuperação da harmonia interna, a restauração dos elementos no ser humano e a reconexão com o divino. Cristo utilizava o esotérico como véu para proteger o esotérico. A multidão via histórias simples. Os discípulos preparados viam o mapa da transformação espiritual. Uma das grandes chaves dos mistérios ocultos é a compreensão de que o corpo é o laboratório da alma. Cristo, em sua vida e crucificação, demonstrou isso. Seu corpo não era apenas carne e osso, mas veículo de transmutação, meio pelo qual o espírito podia manifestar a perfeição alquímica. Cada gesto, cada ato, cada sofrimento carregava significado oculto. O Calvário, por exemplo, não é apenas um ato de execução, mas um processo alquímico completo. O fogo da dor e da humilhação purifica. A água do sofrimento e da compaixão dissolve o ego. O ar da entrega e do espírito eleva a consciência. A terra do sepulcro
estabiliza a transformação, permitindo que a nova vida emerja. Cada elemento trabalha em conjunto, como na grande obra da alquimia, mostrando que a crucificação é o laboratório do iniciado. O lema INRI é também uma das chaves mais importantes dos mistérios ocultos. Se lido de forma esotérica, Igne Natura Renovatur Integra, ele revela o segredo do processo de transformação. Pelo fogo, a natureza se renova inteiramente. Cristo, ao ser pregado na cruz, não apenas cumpriu um destino histórico, ele demonstrou o método da regeneração espiritual, mostrando que toda experiência, por mais dolorosa que seja, pode ser utilizada para purificar e elevar o espírito. O INRI, portanto, é uma senha para os iniciados, um convite a perceber que cada desafio, cada sofrimento e cada entrega voluntária é uma etapa da própria iniciação. O Mestre codificou em seu corpo e em sua vida a fórmula da transmutação universal, e os discípulos que compreendem esses símbolos podem aplicar essa mesma fórmula em sua jornada interna. Os discípulos de Cristo representam o buscador humano. Inicialmente, eles apenas observam e aprendem superficialmente, mas ao longo do tempo, através do estudo, da disciplina e da experiência direta, eles começam a enxergar o significado oculto por trás das palavras e dos atos do Mestre. Este é o mesmo caminho que cada ser humano deve trilhar, do esotérico ao esotérico, do visível ao invisível, da matéria ao espírito. A chave dos mistérios ocultos, então, é dupla: compreender a própria vida como laboratório. Cada dor, perda e desafio é uma oportunidade de transmutação. Seguir o exemplo do Mestre, aprender que o sacrifício, a entrega e a aceitação do sofrimento são etapas necessárias para alcançar a iluminação interior. Cristo não apenas ensinou os mistérios ocultos, ele os vivenciou e demonstrou. Sua vida, morte e ressurreição são o grande código que atravessa os séculos, um manual vivo de alquimia espiritual capaz de guiar qualquer buscador disposto a olhar além do véu. A grande revelação é que esses mistérios não estão distantes ou inacessíveis. Eles não dependem de títulos, templos ou credos, mas da coragem de enfrentar o próprio fogo interior, de atravessar a cruz pessoal e de permitir que a alma renasça em luz. Quem compreende isso, mesmo de forma parcial, começa a viver em sintonia com a fórmula de Cristo. A natureza humana, através do fogo do Espírito, pode se renovar completamente, tornando-se ouro alquímico. Cristo deixou um caminho claro. Não é a morte que define o ser humano, mas a capacidade de transformar o sofrimento em luz. O INRI, o fogo, a cruz, os elementos e a ressurreição são símbolos de uma verdade universal. A natureza humana, quando submetida à purificação consciente, se renova inteiramente, tornando-se perfeita e incorruptível. A grande obra, portanto, é acessível a todos que decidirem trilhar o caminho, aceitar o fogo, integrar os elementos, atravessar a cruz pessoal e permitir que a própria alma ressurja em ouro alquímico. O legado de Cristo é, acima de tudo, um convite à transformação interior, uma demonstração viva de que o ser humano pode renascer da experiência, se tornar luz e alcançar a verdadeira liberdade espiritual.